em Abacuque. Abacuque, capítulo 2, tá, irmãos? Abacuque 2. Vamos fechar o capítulo 2 aqui. Nós vamos do verso 6 ao 20. Hoje teremos por título: A justiça de Deus não falha. Para nós ela pode parecer demorada, mas de fato ela não falha. A gente vive dentro do tempo, né? Milésimos, segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, por aí vai. Mas Deus não. Deus não anda com relógio no braço, como a gente, nem com calendário. Ele é Deus, ele vive em algo que é inexplicável. Se existe uma palavra para tentar explicar o inexplicável, é a eternidade. Deus vive na eternidade. Isso quer dizer que não tem começo, não tem fim. Por isso que a justiça de Deus ela não falha. Até aqui, meus irmãos, Abacuque está perplexo. Agora ele vai continuar ouvindo a resposta da indagação que ele fez ao Senhor. Mas aqui é a última vez que Abacuque vai se colocar ou vai se deixar ser visto como está perplexo. O que ele vai ouvir agora, o que ele ouviu, né, e o que nós vamos ouvir agora, mais uma vez, é aquilo que comumente o mundo aí fora, infelizmente, o mundo gospel de meu Deus, não gosta de falar, porque acha que isso aqui, que nós vamos falar agora, entristece as pessoas, ou oprime as pessoas, ou deixa as pessoas em pânico. Não, irmãos. Não. Aqui, de fato, o Senhor vai deixar bem claro, que ele já tinha dito por bocas de outros profetas, que ele não deixará impune o pecador não arrependido. O pecador não arrependido, ele não vai ter a mão consoladora do Senhor sobre a sua cabeça. Vai ter a mão de juízo. Preste bem atenção no que nós vamos ler agora. Aqui vai surgir 5 ais. Presta atenção. Verso 6. Não é fato que todos esses povos proferirão contra ele um provérbio, um dito em tom de zombaria? Eles dirão: ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que se enche de coisas penhoradas. Será que não se levantarão de repente contra você os seus credores? E não despertarão aqueles que farão você tremer? Você lhe servirá de despojo, visto que você despojou muitas nações, todos os povos que rastejaram ou que restaram virão despojá-lo, porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Ai daquele
que ajuntar em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no lugar bem alto, a fim de livrar-se das garras do mal. Os seus planos resultarão em vergonha para a sua casa. Ao destruir muitos povos, você pecou contra a sua própria vida, porque as pedras das paredes clamarão contra você, e as vigas do madeiramento farão eco. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a fundamenta na iniquidade. Será que não é a vontade do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e que as nações se afadiguem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá ao seu companheiro vinho misturado com o seu furor e quem embebeda, para lhe contemplar a nudez. Você ficará coberto de vergonha em vez de honra. Beba você também e mostre a sua incircuncisão. Chegará a sua vez de pegar o cálice da mão direita do Senhor, e a sua glória se transformará em vergonha. Porque a violência contra o Líbano cairá sobre você, e você ficará apavorado por ter destruído os animais, porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Para que serve o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu? E de que serve a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na sua obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira: acorde, e a pedra muda, levante-se. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Oremos, meus irmãos, ao Senhor. Deus, que privilégio temos nós aqui nessa noite, pela tua graça de estarmos aqui, Deus. Somos gratos pela salvação que nos deste. Somos gratos pela igreja que tu nos colocaste. Somos gratos, Deus, pelo privilégio de cultuar a ti junto com os irmãos. Como é bom, Deus, ler a tua palavra, orar, interceder, cantar louvores que exaltam a tua obra, que mostra que nós precisamos depender sempre de ti, mesmo quando tudo parece que vai dar errado, mesmo quando a escuridão nos assola. Como diz o salmista, não temos um bem maior do que tu. Outro bem não possuímos senão a ti, Senhor. Que isso seja verdade para cada um daqueles que aqui se encontram. Que tu seja a pessoa mais desejada, mais celebrada, mais lembrada, mais glorificada e exaltada. Perdoa os nossos pecados, Senhor, nossas falhas. Nos ajuda, Senhor, a compreender as verdades desse texto. Um texto escrito muito tempo antes de nós. Um povo tão distante de nós. Mas que nós, assim como eles, precisamos reconhecer que tu és o Deus da justiça. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa-nos mais uma vez nessa noite. Que haja salvação no meio do teu povo. Que haja reconciliação. Que haja, Senhor, renovo para aqueles que estão cansados e desanimados. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, sê conosco agora. Com o teu poder, com a tua graça, nos envolve. Em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, meus irmãos, o profeta Abacuque, até então, mostrou para Deus toda a sua perplexidade. A primeira, quando ele ora a Deus e parece que Deus não o escuta. Ele diz que está gritando, que está vendo violência onde Deus está. Depois Deus responde a ele, e ele fica, mesmo sem perder a percepção de quem é Deus. Os atributos de Deus estão permeando a sua queixa, quando ele, mais uma vez, diz: Senhor, não consigo compreender como é que tu vai usar um povo pior do que nós que estamos afrontando a tua santidade.
Mas ele não termina a oração dele, senão dizendo: Senhor, eu vou subir no monte e eu vou ficar como atalaia, atento para ouvir a tua voz. E ele acha que vai receber uma repreensão do Senhor. E aí nós vimos no sermão passado que o Senhor diz para ele: olha, escreve o que eu vou te dizer. E nós compreendemos no sermão passado que Deus disse para Abacuque: Abacuque, eu sei diferenciar muito bem o justo do injusto, o ímpio daquele que de fato é meu, mesmo sendo pecador, mesmo sendo pecador. E Deus deixa bem claro que a justiça dele é para todo aquele que se volta contra ele, mas ao mesmo tempo, a justiça dele se transforma em disciplina para aqueles que têm a sua graça, o seu povo, deixando bem claro para Abacuque e para nós, que nós merecíamos tudo aquilo que o Senhor profetizou e que aqui deixa bem claro que iria acontecer e nós sabemos que já aconteceu. Só não acontece com o povo de Deus porque tem a graça de Deus sobre eles. Mas todos, como diz Romanos, todos mereceriam a ira de Deus sobre as suas cabeças, porque não há um justo sequer. Não há. E na resposta, no começo da resposta do Senhor, a segunda oração de Abacuque, o Senhor deixa claro isso. Eu punirei aqueles que eu levantei para punir os meus. Mas não porque os meus são melhores, em hipótese alguma. Os meus são tão ruins quanto esses. Mas esses ruins eu escolhi derramar a minha graça. Mas isso custou a mão de Deus de disciplina. O povo de Deus foi disciplinado. Não é à toa quando a gente lê Isaías, Jeremias, aparecem as mesmas expressões que aparecem aqui para nós. Ai, ai. Tanto é direcionado para o povo de Deus, como para aqueles que não são povo de Deus. Aqui, especificamente, é para aqueles que não são povo de Deus. Como é que eu vou dividir esse texto aí, irmãos? De forma simples. A primeira parte aí, que a justiça de Deus está atrelada à sua glória. Por isso o verso 14 está aí, ó. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Por que a justiça de Deus não falha? Porque o que está em jogo, meus irmãos, não é o sofrimento que o seu povo está sofrendo, não. Não é porque o ímpio é mau, é porque a glória dele está em jogo. A glória do Senhor está em jogo. É para a glória dele. Aí, por sua graça, aqueles pela qual ele chamou, como diz lá em Romanos, salvou na pessoa de Cristo, esses vão ter a benevolência da salvação. Mas Deus age com justiça por causa da sua glória. E a sua justiça não é só a sua glória. A sua justiça também é porque ele é soberano, para que não fique dúvida, em hipótese alguma, por mais que o mundo esteja de cabeça para baixo, um nível mais elevadíssimo de depravação, Deus continua soberano. Nós cantamos isso aqui hoje. Deus continua soberano. E é exatamente isso que Deus vai firmar aqui com Abacuque e conosco aqui. Tá bem, irmãos? Então vamos por partes. No verso 6, na parte B, aparece o primeiro ai aí, certo? Que, segundo os comentaristas, aqui seria uma canção de escárnio, de zombaria, sabe, de ironia contra os caldeus e todo povo, toda nação que vive ou que viveu à semelhança da Babilônia. Por quê? As expressões, você prestou atenção, que aparece, ai daquele. E sempre associada
algo que fere os princípios estabelecidos por Deus. É só você passar a vista aí, ó. Ai daquele que acumula. Depois, ai daquele que junta. Ai daquele que edifica. Aí depois, ai daquele que dá. Dá o quê? A gente vai entender. Ai daquele que diz. São os 5 ais. E esses ais aí, ai daquele, a descrição, o tom que está aqui é um tom geral. Que todos os comentaristas que abordam esse texto, eles entendem que, por essa expressão estar assim tão genérica, ela não diz ai dos caldeus, mas a gente entende que esse ai daquele, os caldeus estão aqui, assim como os assírios também estiveram aqui. E aí, quando a gente olha para o verso 14 e o verso 20, deixa a ideia, sem nenhuma dúvida, de que esses ai aí se perpetuam para todos os tempos, todas as nações, todos os povos, ou seja, todas as pessoas que vivem isso que esses ais aqui denunciam, se não houver arrependimento, todas elas receberão. Receberão. Porque às vezes, eu já disse isso aqui quando eu comecei a expor os profetas aqui com os irmãos. Às vezes a gente comete o erro de achar que a justiça de Deus, o juízo de Deus, se resume só no final de tudo. No final de tudo. Então pode acontecer o que acontecer aqui, certo? Mas julgamento mesmo, Deus só vai fazer justiça no final. Não. Deus faz justiça no nosso tempo. É só você olhar para o texto e saber que isso aqui que nós lemos já aconteceu. A Babilônia não existe mais. Os caldeus não existem mais. Eles foram destruídos. Isso aqui se comprovou. O povo foi exilado, passou 70 anos, depois o Senhor foi lá, tirou. É só ler Isaías 14, 15. O capítulo inteiro está lá dizendo as mesmas coisas que diz aqui. Então, Deus fez justiça no nosso tempo. É porque normalmente a gente não se percebe disso, a gente não se atém a isso. Mas Deus tem feito justiça no mundo. E olha como é interessante. Agora você vai concordar comigo se você nunca percebeu. Deus fez justiça sobre a Assíria usando os caldeus, os babilônicos. Deus usou o governo babilônico, o império babilônico, para destruir, ou seja, a ação de Deus de justiça foi contemplada no tempo e no espaço no povo chamado Assíria, que não existe mais. Esse povo agora aqui, os judeus, os caldeus, o Senhor vai levantar os medos e os persas. Eles vão vir povos ímpios. Deus usa quem Ele quer, governos, para lá e acabar. Você já parou para pensar nessa percepção bíblica? Se a Rússia não está sendo juízo de Deus para a Ucrânia? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar se certas coisas que acontecem no Brasil não estaria sendo juízo de Deus? Já parou para pensar, irmãos? Eu quero que fique claro. Eu não quero que os irmãos acreditem só no juízo final, não. Deus faz juízo hoje. Ele mata hoje. Ele humilha hoje. Ele desonra hoje. Esse Deus aqui, que nós vamos, a partir de agora, começar a ver. Mas antes, deixa eu só lembrar os irmãos o que é que esse ai significa. Primeiro, a palavrinha que está aí, ela dá uma ideia. Preste bem atenção. O ai dá uma ideia de lamento, advertência, ameaça. Aqui no contexto de Abacuque, essa palavrinha, ela está sendo misturada de lamento com ameaça de juízo. Não é apenas uma exclamação de tristeza. Ah,
lamentação é isso. Sabe, sentir aquela comoção. Tipo, para você entender, é tipo assim, uma pessoa que foi condenada à cadeira elétrica. Fulano foi condenado à cadeira elétrica, ele vai morrer. Pena capital, ele vai morrer. Aí dá aquele pesar assim, poxa vida, né? Ele poderia ter evitado isso. O ai dá essa ideia de lamentação. Aqui no texto é esse ai, coitado dos caldeus da Babilônia, cuidado. Mas muito mais traz a ideia de um julgamento certo de Deus, um juízo certo. Perceba que não tem nenhuma chamada de arrependimento. Deus está só descrevendo a justiça que ele vai fazer. Não há nenhum resquício aqui de que Deus possa voltar, se arrepender. Isso vai acontecer. Quando eles estavam ouvindo isso, o que é que eles entendiam? Quando Abacuque escreveu isso e os seus que estavam ali ouviam. Quando eles ouviam isso, o que é que eles entendiam? Que algo terrível e inevitável estava para acontecer. Deus estava prestes a agir, ou seja, aquele senso de eminência vai acontecer. Sabe aquela sensação de quando você está assistindo um filme, que o filme está partindo para o final, e mesmo que você não tenha assistido esse filme ainda, é inédito para você, mas o seu corpo, o seu entendimento, ele começa a raciocinar e tipo assim, adivinhar o que vai acontecer, e aquilo já lhe dá-se um temor, vai acontecer isso. Aí quando de repente não acontece, aí você, né? Poxa vida, tal. Mas o caso é, o que você pensou vai acontecer. Você não quer acreditar, mas vai acontecer. Esse era o sentimento que eles sentiam ali quando ouviam isso, certo? Era isso que significava para ele um sinal que a paciência de Deus tinha acabado, tinha se esgotado. Era um ultimato, entendeu? Não tinha mais tempo para se arrepender. Era só esperar para acontecer. Era isso que Deus queria e certamente isso aconteceu com Abacuque. Por que eu digo isso? Porque quando chega no capítulo 3 é outro Abacuque. É um Abacuque totalmente diferente. É um Abacuque que sabe, compreendeu, entendeu que Deus faz justiça. Que Deus é quem manda. Deus é o soberano. Que Deus é a sua glória. Ele tem glória ao fazer isso. Tudo é para a glória dele. Então, dito isso, meus irmãos, vamos aqui para o primeiro verso. Então, o grito de Abacuque aqui, os ais aqui de Abacuque, é um grito de tristeza, mas muito mais de juízo. Então, vamos aqui, ó. Primeiro grito aí. E perceba que cada grito que eu chamo aqui é o ai. Cada um deles quebra um mandamento do Senhor. Cada um deles. E o ai daquele é para que a gente se coloque nisso aí. Preste bem atenção. Os pecados que os caldeus quebraram, eles existem hoje. Você vai perceber. Então vamos lá, ó. Primeiro ai. Ai daquele que acumula. É bem individualizado, né? Ai daquele que acumula o que não é seu. Por isso que os comentaristas dizem que é um sarcasmo, né, que o senhor está fazendo aqui. É uma sátira. Está zombando, porque aparece a palavra até quando? E daquele que se enche de coisas penhoradas. Ai daquele que acumula e que se enche de coisas penhoradas. Aí usando linguajar bem nosso aqui, tipo tirando uma onda da cara deles. Mas não fique rindo não. Porque de repente pode ser você que esteja vivendo isso aqui, ó, acumulando, penhorando. Presta atenção. Será que não se levantarão de repente contra você os seus credores? Aqui, historicamente, é os medos e os persas. Eles vão se levantar. E lembra como é que começou? O verso 6.
Não é fato que todos esses povos proferirão contra ele um provérbio, um dito em um tom de zombaria? Qual é o tom de zombaria? É isso aqui que nós estamos lendo agora. Será que não se levantarão de repente contra você, os seus credores? Até quando, hein? Até quando? Vai ficar nessa segurança toda, tu acha? E não despertarão aqueles que farão você tremer? Você lhe servirá de despojo, visto que você despojou muitas nações. Todos os povos que restaram virão despojá-lo, porque você derramou muito sangue e cometeu violência. Preste bem atenção, isso aqui é o refrão da canção de zombaria. Aqui é o refrão. Ele vai dizer, ó, porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra os moradores. Você vai aparecer de novo no verso 17, que está dentro de outro ai. A mesma coisa, ó, se você olhar aí, ó, é o mesmo refrão, mesma coisa. E se você olhar o contexto, ó, Líbano, animais. Aí depois ele vai falar terra, cidades e moradores. Olha que interessante. Terra, criação de Deus. Cidades, a prosperidade, que é de Deus também. Moradores, a criação humana de Deus. Olha aí, meus irmãos, o que a ganância, a avareza, esse é o pecado deles. A ganância, a avareza. Não furtará. Eles furtavam para acumular cada vez mais para si, ó. Aí daqueles que acumulam. E como é que eles acumulavam? Ele diz, do que não é seu. Eles furtavam, roubavam. Aí daqueles que se enchem de coisas penhoradas. Eles eram perversos, meus irmãos. A mesma coisa que acontece hoje. Você já viu falar de agiota? Ouviu falar? Agiota, ele presta dinheiro em você com um juro absurdo e ele quer que você empenhe alguma coisa. E normalmente o indivíduo empenha uma coisa que é muito mais valiosa do que o que ele está pedindo. E normalmente é assim, o agiota que está emprestando, ele não está querendo que você pague ele, não. O que ele quer é o seu bem, ele quer o seu imóvel. Ele fica feliz se você não pagar, porque ele quer tomar, tudo premeditado. Era assim que eles agiam, os caldeus, os babilônicos, assim como agiram também os assírios. O mundo ímpio é assim, é insaciável, ele é avarento. Então, Deus está dizendo assim, ó, eu reconheço um avarento, e a minha justiça vai estar sobre ele. Ai daquele que for avarento. O avarento ele vai fazer de tudo para acumular, para ter. Vocês aqui, a maioria talvez não lembrem, né? Mas aqui uns irmãos mais antigos vão lembrar de uma novela que tinha o Seu Nonô, que ele guardava as coisas, ele morreu e ficou tudo. Alguns, dá para fazer um paralelo com o tio Patinhas, né? Que fica nadando em cima daquelas moedas de ouro. O avarento é assim. O coração dele é totalmente envolvido na busca disso que é um prazer para eles. Então, primeiro, eles saqueavam os babilônios, enriqueciam. Eles quebram o mandamento. Êxodo 20:15. Mas o Senhor diz, e aqui é a lei da semeadura, o que eles fizeram, as outras nações vão fazer com eles. Outras nações. E quem é que estava fazendo isso através das nações? Deus. Quem está aqui na quarta-feira vai entender o que eu estou dizendo. Deus é mau? Não. Deus é mau? Sim. Deus é mau com L. Deus não é mau com U. Deus é mau com L. Ih, pastor, não entendi nada. Então, vem quarta-feira que tu vai entender. Quem estava aqui sabe o que eu estou falando. Deus não vai deixar nenhum avarento sem receber a sua punição. Agora perceba.
Deus faz questão de dizer, está mostrando aqui para nós, que o juízo dele não é só para o final, não. Esse juízo aqui que aconteceu há mais ou menos 2.500 anos atrás de nós, isso aqui aconteceu é exatamente para afirmar que o outro, muito maior, que vai ser no nível universal, todo o planeta, vai acontecer. E para que não fique nenhuma dúvida, não, Deus não está fazendo nada agora, mas no final ele vai fazer. Ele já faz agora, já fez com eles e está fazendo agora. Preste bem atenção. E Deus deixa bem claro aqui, ó. Bem claro. Ai daquele que ajuntar em sua casa bens mal adquiridos. Visto que, verso 8, visto que você despojou muitas nações, todos os povos que restaram virão despojá-lo. Ponto. O avarento vai ser derrotado e destruído aqui nesse tempo, e tem sido por outros mais avarentos ainda. Então, o que é que isso ensina para nós, meus irmãos, aqui? A gente sabe disso, mas a gente esquece sem se perceber. A gente acha que enriquecer ilicitamente vai dar certo. Não vai dar. Sempre foi, sempre será uma maldição, meus irmãos. Sempre será ilícito. O enriquecimento errado, ele traz também uma segurança errada. O indivíduo pensa que está seguro. Aí nós que estamos aqui e vemos, às vezes a gente diz assim, mas como é que pode? A gente sabe como é a riqueza daquele cara. Eu costumo brincar assim, quando eu vejo nos bairros periféricos, né, que eu moro. A maioria de nós aqui moramos em bairros, né, vamos dizer assim, suburbanos. A gente não mora a maior parte de nós aqui não moramos em bairros assim que é considerado como bairros nobres, né? A não ser onde eu moro, ali em Potira. Estou brincando, mas quando eu vejo um carrão BMW, eu brinco, né? BMW, esses carros que a gente sabe que é caro, só a roda dele é um absurdo. Eu digo assim, rapaz, só pode ser bandido. Para ter um carro desse aí, morando aqui nesse bairro aqui, só pode ser bandido. A gente suspeita, não é? Mas a gente se esquece. A gente acha que todas essas coisas não tem justiça. Mas tem. Se aqui Deus agiu no tempo, aqui também está agindo. Então, por isso que a Bíblia, quando vai falar de riqueza, riqueza não é problema você ser rico. Rico é você adquirir ela mal. Normalmente, quem adquire ela mal é quem tem um coração avarento. Quem tem um coração avarento é discípulo dos caldeus, é discípulo dos assírios, é discípulo de todo mundo que nunca prestou e que Deus desceu com um forte braço de juízo, como é no caso aqui. Ele deixa bem claro, não vai ficar nenhum, visto que você despojou muitas nações, todos os povos que restaram virão despojá-lo. Ponto. Isso aconteceu. Aí perceba que é uma degradação aqui. Quem é avarento também está dentro do segundo ai. Sabe? Não existe o fruto do Espírito. Aqui eu vou chamar de o fruto da depravação. Ah, eu tenho o da avareza. Não, se você tiver da avareza, você vai ter isso aqui também, ó. Porque está tudo muito ligado, ó. Se o primeiro quebrou o oitavo, o segundo vai quebrar o nono. Olha o que é que o segundo diz, ó. Vai denunciar aqui os caldeus por roubo. Se antes era furto, agora é roubo. E a motivação é a soberba dele, a ganância deles, entendeu? A exaltação pessoal deles. Ele vai dizer, ó, ai daquele que ajunta em sua casa bem maus adquiridos, para pôr o seu ninho num lugar bem alto, a fim de se livrar das garras do mal. Se o primeiro ai é a ideia de quanto mais eu acumular, quanto mais eu tiver os bens das pessoas sob o meu comando, ou seja, toda uma cidade, todo um país deve a mim. Imagina, os bancos, né, que quase todo mundo deve a banco. O que é que isso faz ele se sentir poderoso? Então, se o avarento se sente poderoso, o que é que o ladrão aqui vai se sentir?
seguro. E de onde o senhor tirou isso, pastor? É quando ele usa essa analogia aqui, ó, para pôr o seu ninho em um lugar bem alto, a fim de livrar-se das garras do mal. Preste atenção. As pessoas mais ricas do mundo, as pessoas que têm mais dinheiro, mais patrimônio, onde é que elas moram, irmãos? Onde é que elas moram? Normalmente essas pessoas que são bilionárias, milionárias, elas são poderosas, elas têm influência. Sejam elas famosas ou não, elas têm influência. Normalmente elas moram num lugar que nem todo mundo pode chegar. São lugares isolados, né? Uma vez eu fui com meu carro lá para a Banda Santos Dumont, lá chegando na Praia do Futuro, uma concessionária que tem lá. Esqueci o nome da agora, da concessionária que tem lá. E aí eu fui dar uma volta, porque eu achei bonito o local lá, vi uma igrejona bonita, fui dar uma volta lá. Irmãos, umas mansões, essas coisas assim, que eu olhei, rapaz, se eu bater uma foto aqui e disser que estou no outro país, o pessoal acredita. Negócio lindo, bonito. A casa lá, os muros. Eu subia assim, olhava, não no muro, irmãos, no alto assim no meu carro, aí dava para ver outra casa lá embaixo, a gente via a casa bem distante, aquele muro, sabe? Para chegar na casa tinha que pegar um ônibus, passa ali dentro. Pessoas ricas, pessoas avarentas, elas querem se esconder, elas não querem ser alcançadas. Está aqui, ó. Eles entendiam isso. Que normalmente os imperadores faziam seus palácios nos montes mais altos. Isso também dava uma ideia de poder, uma ideia de autoridade, uma ideia de que eu sou intocável, eu sou seguro, nada poderá me destruir. Não, pensou errado. O texto vai continuar e vai dizer, ó, verso 10: os seus planos resultarão em vergonha para a sua casa. Ao destruir muitos povos, você pecou contra a sua própria vida. O verso 11, meus irmãos, é uma piada o verso 11. É uma piada. Olha o que o verso 11 diz aí, ó. Porque as pedras das paredes clamarão contra você, e as vigas do madeiramento farão eco. Sabe o que é isso aí? Por isso que é um escárnio aqui que o Senhor está fazendo aqui. É uma canção de zombaria. Sabe? Ele está querendo levar ao ridículo mesmo. Então, eu vou tentar levar os irmãos aqui para a ideia do que esse versículo aqui, de fato, está querendo dizer. Certo? É o seguinte. Volta para a minha ilustração. Aí eu estou lá no meu carro e vejo aquela mansão. Aquelas paredes bonitas. Aquele telhado, aquela coisa. Aí as paredes começam a gritar assim, ei, está achando bonito isso aqui, ó? Mas nós somos fruto de opressão, de roubo. Nós somos fruto da humilhação de alguém. Os nossos verdadeiros donos foram mortos e assassinados. Você está achando que o dono dessa casa aqui é o dono dela mesmo? Não. Não é não? Aí o caibo, a telha, vai dizer a verdade. Olha aí, meus irmãos. Olha aí, o ponto do Senhor está ridicularizando esses que vivem às custas dos outros, que não têm limites para alcançar o seu bem-estar, o seu prazer. Sabe? É como você... Eu vou dar meu exemplo, né, irmãos? Eu fui ali num bairro X, eu não vou dizer para depois o pessoal dizer que eu estou falando do indivíduo sem ter provas. Eu fui num bairro X, cheguei lá, vi uma casa muito bonita, e uns carros não estacionados. Aí fui para a casa que eu fui, né? Não para essa. Fui lá. Aí eu comentei, né? Porque quando é bonito, impacta a gente, né, irmãos? Coisa bonita impacta a gente. Aí eu conversando com uma pessoa, esse cara, casa bonita, né? É diferente aqui nesse bairro, essa casa tão bonita. Aí falou assim, sabe quem é essa casa aí? É do vereador fulano de tal, vereador. Meus irmãos, não é compatível. Por mais que um vereador tenha até um saláriozinho bom, mas não é compatível com aquilo dali. Não é compatível. Entendeu? Então é como se você passasse em frente dessa casa e a casa gritasse. Os caibos da casa onde segura as telhas gritassem. Não é dele não. Ele que tomou. Aqui tem sangue. Aqui tem opressão. Aqui tem humilhação. Aqui tem joias penhoradas de que nunca foram devolvidas. É isso que o Senhor está dizendo. Que é exatamente o que a Síria fez, a Babilônia fez. Tomou do que é dela.
nenhum deles ficarão sem punição. Nenhum deles ficou sem punição. E nenhum desses que vive a semelhança desses, que quebram o 8º mandamento, que quebra o 10º mandamento e que quebra o 6º mandamento. É o nosso terceiro ai. Que diz assim: ai daquele. E perceba como é uma degradação. Ai do que acumula, penhora, ai do que ajunta, ai do que edifica. Esse que está edificando, ele está edificando com algo que ele juntou de maneira incorreta. E ele juntou de maneira incorreta devido ao coração dele ser avarento. Ele quer acumular coisas, ele quer poder, ele quer segurança e ele quer ser eficaz no que ele faz. Porque o texto diz, ó, ai daquele que edifica uma cidade com sangue. Aqui é morte. Sangue aqui é morte, matando para tomar. E a fundamenta na iniquidade. Iniquidade é mentira, é tudo que não presta. Que não tem nada aqui que diga assim, é direito. Tudo errado. Aí o verso 13. Meus irmãos, marque esse verso 13. Marque esse verso 13. As pessoas, a gente está escutando muito aqui, nos nossos dias, que a vontade absoluta de Deus é que todos os seus filhos prosperem. Tenham as melhores casas, morem nos melhores bairros. Não tenha problema, não tenha dificuldade. Não é isso não que a turma diz aí? Mas aqui o texto vai dizer, ó, será que não é a vontade, e vontade de Deus não é igual a minha nem a sua não. Vontade de Deus é decreto. Deus não é como eu e você, que sonha, pensa e vê se pode acontecer. Não, Deus quando pensa que é uma coisa, meus irmãos, vai e faz. Ele é Deus. Aí o texto diz, ó, será que não é a vontade e a forma como ele se coloca, ó, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso que está armado para a guerra, Senhor dos Exércitos. Será que não é a vontade do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo? Olha aí, meus irmãos, e que as nações se fadiguem em vão? As pessoas se equivocam quando acham que toda prosperidade é Deus abençoando. Meus irmãos, por esse texto e outros mais, eu digo para vocês que 90% da prosperidade do mundo são de homens avarentos, são de homens ladrões e são de homens que não têm nenhum respeito à vida. 90% da riqueza do mundo, da prosperidade do mundo, é baseado nisso aqui que o Senhor está condenando. 10% é bênção de Deus, porque tem que ser muito crente, para que Deus de fato derrame riqueza. Porque a Bíblia já disse e diz que riqueza é um tipo de Deus, que é exatamente o último ai, que são poucos os que não se dobram diante deles. Porque o dinheiro, como a Bíblia diz, por que ele é comparado a um Deus? Porque dinheiro traz conforto, tá não? Dinheiro traz consolo. Ah, papai, fiquei reprovado, não passei não, no Enem. Ah, minha filha está tão tristinha. Então, minha filha, final de semana para Disney. Não é bom não? Não resolve não? Dá uma alegria, né? Ah, papai, estou tão frustrado, não passei. O papai dá um carro 0 quilômetro para você ficar alegre. Qual carro que você quer? Ah, não. Resolve. Entendeu? Ah, eu estou com depressão. Ah, faça uma viagem. Faça um tour pela Europa. Vou fazer um tour para você aqui. Toma aí. $40 mil. Vá lá. Resolve. Traz tranquilidade para as pessoas. Então, nem todo mundo sabe lidar com isso. Então, eu não tenho medo de afirmar. 90% das prosperidades que a gente vê aí no mundo, seja de artista, seja de músico, seja de empresário, a maioria deles cai nesses pecados aqui. A maioria deles. Conta nos dedos.
riquezas nas mãos de homem de Deus. Conta nos dedos, meus irmãos. Aí o Senhor diz isso. Trabalho fundado, edificado no meio da injustiça. Isso é glória, mas que não vai triunfar. Por quê? Porque chega o verso 14. Vocês acham que tem glória? A glória é minha. Vocês acham, babilônicos, que o mundo todo vai se curvar e dizer que riqueza, que patrimônio, que beleza de casas, edificações, que glória. O máximo quem vê é o povinho do lado de vocês aí, ó, que roda vocês. Agora eu. É por isso que isso aqui é universal, meus irmãos. Esse Isaías aqui é para todos os tempos. Porque o Senhor diz isso aqui, ó. Porque a terra. O Senhor não diz assim, ó, porque Judá, porque Jerusalém, porque a Babilônia, porque... Ele não fala o nome dos povos, das cidades, dos países, vamos dizer assim, da época. Ele leva logo para o todo, ó. Ele sai do micro para o macro. Ele diz isso, ó. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Senhor Yahvé. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus da aliança. Quando eles lembram da aliança aqui, quem é que deve ser glorificado sempre? Deus. Por isso que é para a glória dele. Deus não está fazendo e não fez o que fez, porque ele ficou com pena do seu povo que estava sendo massacrado pelos babilônios. Ô Senhor, estão tomando as casas do teu povo, estão tomando a prosperidade que o povo te deu. Não é como o pessoal diz aqui, ó, o migrador, o devorador. Nada disso. Deus fez para a glória dele, o que ele diz. Da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Não é como a terra cobre o mar, como as águas cobrem o mar. Você já olhou o globo terrestre? Você já olhou o globo terrestre? O que é que tem mais no globo terrestre? É água ou é terra? É água. É água. Então, se você fosse dar no objeto, a terra, se você fosse dar glória, você ia dar para a terra ou para o mar? Você ia dar para o mar. Só, nesse objeto aqui, quem é que tem condição de sobrepor o outro? Quem é que deve ser o rei aqui? Você ia dizer as águas, porque tem mais. Quem tem mais poder. Deus está dizendo aqui, ó. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. É eu que sou glorioso. Eu não divido a minha glória com ninguém. É por isso que Deus faz justiça. É por isso que a justiça de Deus não falha. Porque é Ele que está sendo ofendido. Aí nós somos beneficiados. Se eu e você nos consideramos como filhos de Deus. Como aquele que se rendeu a esse Deus. Aí perceba, meus irmãos. A história maior não é a nossa. Não é a nossa. É a de Deus. Não, mas Deus quer o melhor para mim. Mas Deus pensa primeiro nele. E ele não é egoísta, ele não é arrogante, não, ele não é soberbo, porque ele é Deus, ele é perfeito. Se Deus chegasse para você, isso não vai acontecer, né? Mas se ele chegasse para você, o que é que você está precisando? Isso. Eu vou resolver minhas coisas primeiro, depois resolvo as suas. Ele continuava sendo Deus. Está aqui, ó. É a glória dele que está em jogo. Perceba que os 3 ais que vieram aqui até chegar ao 14 são ais que tocam o caráter do indivíduo. O indivíduo que é mau com U, que é mau caráter. Porque o contrário de mal com U é bom. Eles não são bons. Eles são maus. E mal dá sempre a ideia do ser. Do ser. Mal com U, a ideia do ser, caráter. Mal com L, o de fazer. O de fazer. Por isso que Deus é mau com L. Porque Deus faz. Mas ele não é mau com U. Ele não é mau caráter. Ele é bom. E o mal com L, que é Deus agindo, ele faz dentro da perversidade do mal com U da humanidade. Quem estava aqui ouviu a expressão que eu falei. Deus pega carona na maldade, no mau caratismo da humanidade, para fazer a sua justiça. Deus pega os medos e os persas, que não são melhores,
do que ninguém para atingir os caldeus, que não eram melhores do que ninguém, eram os piores. E Deus usou para disciplinar o seu povo, como deixou bem claro no capítulo 1. Aí agora, o verso 15 em diante, que vem os dois ais, vai dar a ideia mais de uma ideia de religiosidade, certo? Uma ideia de ações fruto de um coração que é mau, ações religiosas, certo? Presta atenção aí, ó. Agora o quarto ai. Então, até aqui, a moralidade. Agora, a falsidade deles. A falsidade deles. Ai daquele que dá. Quando escuta assim, dá, a Bíblia vai dizer em outros locais que é melhor dar do que receber. Não, espera aí. Não desse jeito. Aqui tem um coração mau, um mau caráter por trás de tudo isso. Aqui é a ideia de o mal, ele é persuasivo. Ele quer convencer você. Aí ele vai dizer aqui, ó, ai daquele que dá ao seu companheiro. Então preste bem atenção. O homem mau, o avarento, o ladrão, e aquele que faz de tudo para ter as coisas, o eficaz, ele não respeita nem o seu companheiro. Entendeu? Nem o seu companheiro. Essa coisa de política. O político, ele apoia um candidato. Aí ele ganha. Ele ganha a eleição. Aí depois que ele ganha, aí ele muda com ele. Ou então, o indivíduo está na posição, ele é o governo de um estado. Aí ele não pode se reeleger mais. Aí ele vai, investe naquela pessoa que estava com ele esse tempo todinho. Aí quando aquela pessoa vai para a função dele, aí trai ele, bota ele de lado. É isso aí, ó. Ai daquele que dá ao seu companheiro vinho misturado com o seu furor, e quem embebeda para lhe contemplar a nudez. Você ficará coberto de vergonha. O que você fez com essa pessoa, você tirou a honra dessa pessoa, você iludiu, você, com a sua persuasão maligna, você convenceu essa pessoa a dar aquilo que o seu coração queria. Que é o que é? Poder, dinheiro, glória. Não respeita nem o mais próximo. Do jeito que você fez, vão fazer com você. Você ficará coberto de vergonha em vez de honra. Beba você também e mostre a sua incircuncisão. E olha aqui que impactante isso aqui, meus irmãos. Chegará a sua vez de pegar o cálice da mão direita do Senhor. Isso aqui é juízo. Cálice é juízo, meus irmãos. Cálice. Se Deus, sendo Jesus, na nova aliança, quando ele sabia que ia beber o cálice da morte lá, ele não diz, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Ali era o juízo de Deus sobre a cabeça de Jesus. Era o juízo de Deus sobre todos os nossos pecados. Aí aqui o texto está dizendo, ó, chegará a sua vez de pegar o cálice da mão direita do Senhor, e a sua glória se transformará em vergonha. Porque glória mesmo só eu. 14. A terra, o mundo vai se encher da minha glória. Todo mundo vai, por isso que é algo escatológico. Vai chegar um dia que não vai ficar mais nenhuma dúvida. Até lá, muita gente vai ficar com dúvida. Não, isso aí que aconteceu não foi juízo de Deus, não. Porque tinha que acontecer. Foi uma fatalidade. Que às vezes a gente diz isso sem se perceber, né? Foi coincidência ou foi o destino? Não existe coincidência, não existe destino. Existe propósito. E não é o meu, não é o seu que prevalece, é o de Deus. E aqui o propósito de Deus está sendo bem claro. A glória é minha. Vocês vão ser envergonhados. E foram. A sua glória transformará-se em vergonha. Porque aí vem um refrão, ó. Verso 17 é a repetição do verso 8. Porque a violência contra o Líbano, entenda o Líbano como a flora, as árvores, certo? As madeiras, onde construíam, né?
Então, eles eram tão sem escrúpulos que eles destruíam até mais do que o necessário. Olha aqui Deus os recriminando por isso, desmatando, sem propósito, com o único propósito de se vangloriar, de ser mais poderoso, não porque precisasse de alguma coisa, mas porque queria ter e ninguém ter. Se não é meu, não vai ser de ninguém, então vou pegar logo. Cairá sobre você, e você ficará apavorado, porque por ter destruído os animais. Então aqui é a fauna e a flora, os animais. Então, a ideia é de que eles eram tão perversos que eles capturavam animais que não tinha necessidade de capturar. Tamanha a ousadia deles. Deles quem? Dessas pessoas. Aqui, os caldeus. Mas esse mesmo espírito opera hoje no mundo, em muitas pessoas. Aí o Senhor repete, porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, tá aí, fauna e flora, contra a terra, contra as cidades. Você tomou para si casas, estruturas que não eram suas, e contra todos os moradores. E você fez isso, os persuadindo, os embriagando com mentiras. Você fez isso à custa de muito sangue derramado, tomando as propriedades. Você fez isso com um coração avarento, querendo acumular. Eles aqui não tinham o que nós temos no Novo Testamento. Louco. Amanhã pedirão a tua alma. O que tu tem aí vai ficar para quem? E aqui já disse para os irmãos, só dá uma gulgada, você vai ver aí o que o dinheiro do Gugu Liberato causou aí, um monte de confusão, divisão aí. Agora aí já apareceu o negócio da filha do humorista aí famoso, né, que dirige como Uber, pai milionário, e ela dividindo. O que é que vocês acham? Aí veio lá uma da família dizer, porque ela escolheu, Uber é uma profissão, ela escolheu você ter um pai milionário e andar de Uber, meus irmãos. Fala sério, tem problema aí, tem dificuldade aí. Meus irmãos, está aqui. E Deus, mais uma vez, nos alerta. Principalmente nós aqui, irmãos, Igreja Bíblica Monte Sião. Eu quero que todos os irmãos aqui prosperem. Eu me alegro com a prosperidade dos irmãos, quando eu vejo que o irmão melhorou a casa, quando eu vejo que o irmão comprou uma casa, comprou outra, quando eu vejo que o irmão comprou uns móveis legais, uma televisão do tamanho do, sei lá, para ver até a formiga andando no gramado. Me alegro, irmão, me alegro. Mas tenha cuidado. Dinheiro é muito bom, mas muito fácil de nos derrubar. Por isso está lá Timóteo, bem claro. E aqui só um adendo. Quanto mais rico você for, mais responsabilidade você tem. Viu? Quanto mais rico você for, mais cobrado você vai ser. Você é responsável muito mais do que uma pessoa que não tem. E a contrapartida, a Bíblia diz que é melhor dar do que receber, mas não desse jeito. Não desse jeito. Aí, meus irmãos, depois do Senhor falar isso, ele vai para o mandamento e tinha que ser. Ele vai para a quebra de mandamento, o quinto ai, que tinha que ser esse. Tinha que ser esse. Porque esse aqui, meus irmãos, e aí todos os comentaristas que eu li, eles concordam. Esse aqui é que traz todos os outros. Não é a avareza que vai tornar você uma pessoa em busca de segurança, vai tornar você uma pessoa que vai fazer qualquer coisa para ter essa segurança, ao ponto até de enganar aqueles que estão próximos de você. Você só faz tudo isso porque você quebrou o segundo mandamento. Você tirou Deus da sua vida, ou melhor, você nunca teve Deus na sua vida. E se você for um cristão imaturo, você está vivendo como se Deus não tivesse. Então, o juízo de Deus sobre você é de disciplina. Você não vai perder sua salvação, não. Mas você pode perder muitas outras coisas. Se você é um jovem, você pode perder a oportunidade de namorar, de casar, de ter filho, porque Deus diz assim, você não presta não, meu filho, para ficar aí não. Eu salvei você e você não valoriza? Bora, para cá, neném. Viu?
Se você é casado, não valoriza a esposa. Você é casada, não valoriza, não respeita o esposo. Morre, meus irmãos, morre gente. Pastor, sou eu muito agora demais. Não agora não, irmãos, é a verdade. Crente morre, irmão. Nós não somos Highlander, não. Quem souber, entenda aí. Crente morre. Eu não estou olhando aqui para um monte de santinho, não. E nem vocês estão olhando aqui para um santo, santo, santo. Eu sou santo e você é santo porque nós fomos separados. Eu sou santo e você é santo porque Deus nos colocou numa posição para caminhar, perseverar em santidade. Vamos se enganar, não, irmãos. Esse negócio aí mexe com a gente gosta de dinheiro. Mas cuidado, irmãos. Agora, se você não é salvo, se você nunca confessou Jesus, aí, se você morrer aqui, se Deus passar a justiça dele aqui agora, já era. Já era para você. Então, meus irmãos, vamos para o nosso último ai aqui. Coisa tão óbvia, né? Ai daquele que diz a madeira: acorde. Diga que se não, isso aqui é um sarcasmo aqui. E a pedra muda. E a pedra muda. Olha aí, ó. E a pedra muda. Não era para ser a pedra aleijada, não, irmãos? Não era não? Porque a pedra muda, levante-se. Ué, eu mudo, não é para falar? Né? Está querendo humilhar. Porque no verso 18, foi que ele disse, ó, introduzindo o ai. Para que serve o ídolo? Visto que o seu artífice o esculpiu. E de que serve a imagem de fundição, mestra de mentiras? Para que o artífice confie na sua obra, fazendo ídolos mudos. Nós já estudamos aqui, um EBD, se não me engano, sobre os ídolos do coração. Porque às vezes o indivíduo crente lê isso aqui e diz, não, mas eu não tenho nenhuma imagem lá em casa. Eu não tenho. Então isso não é para mim, não. Você não tem em casa, mas tem no coração. Que pode ser a sua casa, pode ser o seu carro, pode ser o seu marido, pode ser os seus filhos. Entendeu? Que você idolatra. Já contei a história para os irmãos aqui, que tinha gente aqui da igreja, não está mais aqui, né? Que trabalhava, faltava culto, e eu dizia, rapaz, por que você não vem para o culto? Alguém tem que trabalhar, né, pastor? E eu sentia assim, sabe como dizer assim, o pastor não trabalha? Até hoje o pastor integral sofre. Entendeu? O que é que você faz? Sou pastor. Mas trabalha em quê? Não, eu passo o dia em casa, assoviando, jogando pedra em calango. Entendeu? Passo o dia em casa. Vida boa é a minha. A de vocês, eu sou um próspero. Rapaz, eu já estou mais acostumado com isso. Desde quando a minha mãe fez o que fez, os irmãos já sabem. Aí eu disse, não tem jeito não, eu vou morrer. Entendeu? Deus sabe o quanto é trabalhoso estar aqui. Isso aqui que eu estou fazendo agora, isso aqui é a cereja do bolo, isso aqui é maravilha. O negócio é até chegar aqui. Entendeu? Então, irmãos, cuidado. Aí tinha um irmão que dizia, pastor, eu não venho para o culto porque eu preciso trabalhar. Eu tenho que pensar na faculdade das minhas filhas. As meninas, o tamanho dos filhos aí do irmão, do diácono Eliseu. E ele já pensando nas filhas. Mentira, irmão. É idolatria, doido por dinheiro. Entendeu? Aí depois morre, e aí? Então, isso aqui é tão atual, meus irmãos, nos nossos dias. E a gente... Os católicos ainda vivem muito isso, né? Literalmente, né? Se prostrando em imagem. A gente teve agora a morte aí do Papa, né? O pessoal fazendo selfie. Outros fazendo de tudo para tocar no homem. Pode ir lá, que ele está fedendo. Morreu, acabou. Já era. Entendeu? Todo respeito como ser humano, né? Um senhor, tem parentes, tem família. Mas não tem nada de realeza ali, não tem nada de santidade a mais. Nada disso. Entendeu? E aí o Senhor diz isso aqui. Mesmo que embeleze. E aí ele vai falar aqui daquilo que todo mundo corre atrás, que é de ouro, prata, ó. Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O que é que o Senhor está querendo dizer aqui, ó? Que prosperidade e riqueza, meus irmãos, ela pode trazer prazer e satisfação, mas ela não dá vida. Até que nós aprendemos aqui, né? Quem tem a vida ganha é quem é salvo na pessoa de Cristo. Porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ponto. Então, quem venceu na vida? Quem encontrou Jesus como Senhor e Salvador e foi salvo. Venceu na vida.
Porque essa vida é uma vida eterna. Agora, do dinheiro, não. Ela passa, como passou. Toda a riqueza que esse avarento, esse mentiroso, esse violento, né, esse idólatra adquiriu, foi para as mãos de outros, igual ou pior do que eles. Mas a riqueza deles não foi mandada para o inferno. O ouro, a madeira, da qual eles se dobravam e faziam suas orações. Não foi elas que receberam o juízo, foram eles. Foram eles. Aí por isso o Senhor termina com o verso 20. Para que não fique nenhuma dúvida de que tudo está no controle dele. Que nesse dia aqui, os caldeus, eles tinham que ficar calados. Não tinha mais direito de falar. E o verso 20 se estende para todos os tempos. Quando o Senhor vem fazer justiça, ele não quer mais ouvir ninguém. Ele já deu tempo para se arrepender. E não, eu queria uma parte, eu queria falar. Cale-se. Olha aí, ó. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Aqui o paralelo, ó, santo templo. Eles aqui não vão ter mais o templo, né? O povo de Deus, porque foram, né, exilados na Babilônia. Ficaram um bom tempo sem. E eles aqui iam para o templo pagão. E Deus está dizendo, ó, eu estou no santo templo, eu estou no templo certo. Um templo que toca a terra e está eternamente no céu. A ideia que eu tenho aqui, quando eu leio esse texto, é como se Deus... Opa, desculpa aí, técnico. Prometi que não ia bater e bati. É como se Deus estivesse querendo que eles olhassem para cima. Olhem para cima, eu estou aqui, estou vendo tudo. E eu vou descer o meu juízo. E vai ser exatamente assim. Eu vou humilhá-los. Porque o Senhor tinha dito, ó, verso 11 do capítulo 1. Então passam como passa o vento e segue adiante. São eficazes. Os que nós acabamos de falar. Mas o Senhor termina dizendo, tornam-se culpados estes, cujo Deus é a própria força. Está aqui a condenação deles. Vão ser humilhados, vão sofrer as mesmas coisas. E sofreram, tá, irmãos? Sofreram. Aí o Senhor termina dizendo isso. Cale-se diante dele toda a terra. Está doendo. Mais uma chance. O mundo precisa saber disso. E nós lemos aqui Isaías. Os pés que anunciam a boas novas. Isso é uma boa nova, por mais que seja difícil. Mas isso é uma boa nova. Sei, teu coração for avarento, se o teu coração for ganancioso, se o teu coração for licencioso, se o teu coração for idólatra, se arrepende. Busca arrependimento em Deus. Coloca Deus em primeiro lugar na tua vida. Clama a Ele para que Ele te salve. Porque senão, tu pode receber o juízo dele aqui e agora. Aqui e agora. Conta-se uma história, eu não sei se é verdade. Não sei se é verdade. Que numa igreja, em determinada igreja, tinha um irmão que ele fazia parte da membresia. Mas o irmão o comportamento dele era de confusão. No linguajar popular era boca de confusão. O homem tudo fazia confusão. Aí ninguém queria conversa com ele, porque tudo na boca dele virava uma confusão, botava os outros uns contra os outros, era uma celeuma dentro da igreja. Aí quando foi um dia, numa oração da igreja, ele foi o último a orar. Aí a oração dele, Senhor, se existe alguém no nosso meio que causa intriga, escândalo, tem um coração duro, que o Senhor tire do meio de nós. Aí disse, no dia o homem morreu. O que eu estou contando isso aqui? Pode ser que seja mentira. Mas eu quero dizer para os irmãos, não é fazer medo não. É ser claro, irmãos. Deus castiga. Deus é o dono da vida. Se você, crente, se enxergou em um desses ai aqui, você é crente? Deus lhe salvou? Você não é perde sua salvação, não. Mas Deus pode abreviar os seus dias. Porque a morte é dele.
Tanto é que ele venceu a morte. Deus tem prazer na vida, mas Deus não tolera pecado. Deus não tolera. Então, a chamada ao arrependimento. Que eu e você, ao olharmos para esse texto aqui, nós tenhamos consciência que aqui, desde o primeiro ai até o último, é uma degeneração progressiva. Ganância, ambição, violência, corrupção moral e idolatria. Cada um desses passos aqui quebra um mandamento. E Deus diz: toda a terra se cale diante dele. Deus está com seu braço de justiça, fazendo justiça hoje. E fará, uma vez por todas. Se aqui ele disse, ó, não quero ouvir ninguém, se cale. Não vai ser diferente não, irmãos. Não vai ser diferente. Quando o Senhor voltar, não vai ser diferente. Então, concluindo, irmãos, Abacuque 2, de 6 a 20, é um hino à justiça infalível de Deus. As nações opressoras passarão, mas a justiça divina se cumprirá no tempo certo. Deus não tolera, em hipótese alguma, ganância, ambição, violência, corrupção moral e idolatria. Isso não faz parte do nosso mundo hoje, não, irmãos? Faz não, irmãos? Faz, irmãos. Faz. Então, Abacuque aqui está proclamando a justiça retributiva de Deus. O que você semear, você vai colher. Você pode ter certeza. E nem tudo que parece ser bênção é. Eu costumo dizer o seguinte, ó. Se tudo que está acontecendo na tua vida, seja emprego, seja vida emocional, seja o que for, vida financeira, se tudo isso está acontecendo na tua vida hoje, e isso tem tirado o teu prazer de estar na casa do Senhor, de ler a Bíblia, de estar na comunhão dos irmãos, de meditar nas Escrituras, se isso está tirando o teu prazer, acenda um alerta. Acenda um alerta. Que bênção nenhuma, bênção que é bênção, jamais nos afasta de Deus, irmãos. Jamais nos afasta da fonte. Jamais, jamais. Porque o contrário também é verdadeiro. Tem crentes que estão desempregados, tem crentes que estão endividados, tem crentes que estão sofrendo injustiça, foram demitidos injustamente, foram acusados injustamente, tudo isso. E eles continuam fiéis. A exemplo de Jó, a exemplo do próprio Jeremias, que fez lamentações, ao exemplo de um salmista, que escreveu o Salmo 73 ou 78, que estava o tempo se de desviar quando ele olhava para a prosperidade dos outros. Mas quando Deus abriu os olhos dele e disse, ó, tu está enxergando pela ótica errada. Tu está enxergando assim. Tu tem que enxergar assim, ó, olhando para mim. E como é que aqui nós hoje conseguimos enxergar assim? Olhando pela perspectiva bíblica. A tua vida está difícil? Se agarra com o Senhor. A tua vida está boa, está alegre? Se agarra com o Senhor. Entendeu? Porque Ele é um Deus amoroso, mas é um Deus de justiça. E assim como Ele aqui colocou cada ai, provendo esse ai, a providência de Deus, de juízo sobre cada um dos caldeus, a queda dos caldeus aqui, é uma representação, meus irmãos, que Deus não passa a mão na cabeça de ninguém, nem dos seus. Não se esqueça, esses caldeus que o Senhor traz aqui, esse juízo, foram um instrumento de Deus para castigar o seu povo. Você já parou para pensar por que nós, o Brasil, estamos vivendo o que nós estamos vivendo? Será que não é Deus nos chamando a atenção? Para muitas igrejas aí, está uma bênção, né? O Senhor está ganhando o Brasil, as igrejas superlotadas. Mas e lá, estão pregando esse Jesus aqui? Meus irmãos, eu fico assim, eu fico horrorizado com certas coisas que ganham proeminência nas redes sociais. Um garotinho aí que está tendo maior sucesso agora, igual uma menina antes que veio, falando um monte de baboseira, entendeu?
E aí apareceu na minha timeline, ele dizendo assim, ó, Fortaleza, me aguarde, estou chegando aí. Eu digo, pelo amor de Deus, se eu souber que algum daqui foi lá, eu vou disciplinar, não tem nem perigo. Entendeu? Aquelas baboseiras. Meu irmão, está aqui a Bíblia, eu li a Bíblia, expliquei a Bíblia, não estou explicando sozinho, tem um Espírito Santo comigo e um monte de gente do passado que pregou nesse texto. Eu trouxe um pouquinho de cada um aqui e apliquei no nosso contexto aqui. Mas duas coisas eu quero deixar aqui para vocês. O Senhor disse, não só que a glória é toda dele, que não só ele é soberano, ele disse que é gracioso, quando ele falou, o justo vive pela fé. Viver pela fé, meus irmãos, é viver pela graça do Senhor. Então, em um mundo, é o que nós estamos vivendo aqui. Aqui é uma aplicação literal. No Brasil, das injustiças, nossa confiança não está nas obras humanas, no governo, nem no Supremo Tribunal Federal, mas na graça de Deus, que justificou todo aquele que crê. Perceba que essa expressão, o justo viverá pela fé, aparece lá em Romanos, aparece em Hebreus, em Gálatas, se não me engano também. E é sempre um contexto de salvação, de perseverança. Isso aqui vai passar. A injustiça acaba. Está aqui um exemplo. Chegou o fim para eles. Nós sabemos disso. Chegou o fim para a Babilônia. Vai chegar um fim para esse mundo injusto. Até lá, meus irmãos, é confiar e descansar na graça do Senhor. Mas isso passivamente? Não. Devemos anunciar esse Deus soberano, esse Deus glorioso e esse Deus gracioso. Amém, irmãos? Anuncie esse Deus soberano, que é um Deus de juízo. Anuncie esse Deus glorioso, que não divide a glória dele para ninguém. Mas não esqueça também de oferecer o Deus gracioso, que diz na sua palavra que o justo vive por fé. O justo não vive pelo que come, ele não vive pelo que tem, ele não vive pela posição que ele ocupa. Porque tudo isso passa. A fome passa, vai passar. Vamos para outro ambiente. Função vai passar. E se a morte chegar, isso é bem claro, passa. Mas a salvação é para sempre. A fé é certeza e convicção, não em obras nossas, mas no que Cristo já fez. Por isso, Romanos diz que nele nós somos mais que vencedores. Amém, irmãos? Vamos orar, que Deus abençoe você. Senhor, eu te dou graças por essa noite. Muito obrigado, Deus, por mais essa oportunidade de pregar a tua palavra. Leva a tua igreja, Senhor, meditando em tudo aquilo que foi falado aqui. Que a tua justiça é a tua glória. Que a tua justiça é a tua soberania.